Graça e paz seja sobre a sua vida, sua casa, seus queridos. Que o Senhor te supra nesse tempo de crise, escassez, e que Ele te alegre quando a vida estiver dura e você sentir vontade de desistir. Olhe para o alto. Lembre-se de onde vem o seu socorro. Bom, eu não sei se você tem uma Bíblia de estudo. A minha favorita é a Bíblia de Estudo Almeida. Tenho muito carinho por essa Bíblia. E se você não tem, eu recomendo que você tenha. Uma Bíblia de estudo é um item fundamental na vida de um cristão, de uma cristã. E para os mais novos que já nasceram na época do Google, no passado não existia internet. Eu nasci e a internet não existia, sou dos anos 80. Eu sei que tem gente que me escuta também que nasceu num tempo onde nada dessas coisas existia. A tecnologia era uma coisa distante de nós. Então hoje é muito fácil achar um versículo da Bíblia. A gente coloca um pedacinho dele no Google e o Google responde pra gente onde está. Mas como vocês acham que no passado as pessoas encontravam os textos bíblicos dos quais não se lembravam a referência bíblica? Através das concordâncias bíblicas. Existe a concordância temática, que é por temas, e existe a concordância bíblica. Calma que vocês vão entender por que eu tô falando disso. Antes do Google existir, era através de concordância bíblica que a gente achava os versículos que a gente queria. Acho que até por isso por não haver facilidade, a gente decorava mais os textos da Bíblia. Eu sei que estou parecendo saudosista, mas eu acho que, embora a gente tenha tido muitas novidades que somaram a vida humana, há antiguidades que fazem falta. Eu conheço tanto crente hoje em dia que não sabe manusear a palavra de Deus. Nunca dedicou tempo. Nunca se interessou. Bíblia das folhas novinhas, usada de vez em quando na igreja e fechada imediatamente após a leitura do texto. A pessoa sequer tem o interesse de ficar com a Bíblia aberta para conferir se a pregação condiz com aquilo. Mas, saudosismo de lado, por ser uma pessoa antiga, eu precisei recentemente usar a concordância bíblica. Eu ainda tenho preferência pela Bíblia de papel. Eu não gosto de pular essa parte. Meu esposo me perguntou ontem, onde que está aquele texto que Jesus fala que aqueles que obedecem à palavra que são a verdadeira família de Jesus, os verdadeiros irmãos e mãe? E aí eu disse, espera aí que eu vou pegar a Bíblia. Aí ele falou, achei que você sabia de cor, se fosse para pegar a Bíblia, eu olho aqui na internet. Eu falei, não, espera, eu vou achar mais rápido que a internet. Aí eu peguei a Bíblia, folhei e falei, Marcos 3, tal. Por quê? Porque a gente tem que ter familiaridade com a Escritura. A gente tem que ter uma ideia de onde estão as coisas, porque se essa palavra é luz para o nosso caminho, como é que a gente vai acender a vela ou a lanterna quando a energia acabar se a gente não souber onde está guardada? Pois é. Conheça o manual da sua vida. Não seja displicente com o estudo da palavra de Deus. Pois bem, gostando tanto eu da Bíblia de papel, do método antigo, eu
queria encontrar os textos bíblicos sobre oração. Estava preparando um estudo e queria um texto sobre oração. E aí eu vim na concordância bíblica, na palavra acho que vocês não vão conseguir ver, mas é a palavra oração. Vocês estão vendo ao contrário, mas é isso aqui, oração. E aí eu pulei todas as referências bíblicas do Antigo Testamento e dei sequência. Aí vi as mensagens sobre oração das cartas de Atos dos Apóstolos. E então cheguei no verbo orar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Orar, aqui. E mais uma vez, pulei tudo que estava no Antigo Testamento e me deparei com uma listagem que me chamou a atenção. Olha só. Todo esse espaço é do Antigo Testamento, para aqui em Jonas. Então, daqui até aqui é Antigo Testamento. Então começa uma sequência neotestamentária, aqui a partir de Mateus, emendado de Marcos e Lucas, e praticamente todas as referências são sobre Jesus se retirando para orar. Mateus 14, 23. Ao monte a fim de orar sozinho. Depois, orai para que a vossa fuga, assentai-vos enquanto vou ali orar. Deixando-os, foi orar pela terceira vez. Foi para um lugar deserto e orava. Despedido, subiu ao monte para orar. Orai para que isso não suceda no inverno. Jesus disse a seus discípulos, vou orar. Permanecia da parte de fora orando. Estando ele a orar, o céu se abriu. Porém, em lugares solitários e orava. E passou a noite orando a Deus. Orai pelos que vos caluniam. Estando ele orando à parte, subiu ao monte propósito de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Uma parábola do dever de orar sempre. E aí, depois ele vai para as cartas. Eu fiquei muito envergonhada. Porque a vida de oração de Jesus era muito constante. Ele não deixava de ter o momento dele com Deus. Ao ponto de que quando eu fui procurar orar na concordância bíblica, praticamente só tinha Jesus. Ele foi a vivência do sermão dele. Ele não nos ordenou orar como se isso fosse difícil para um ser humano, porque ele foi um ser humano, homem de dores que sabe o que é padecer. Mas ele nunca deixou suas atividades, talvez sua falta de tempo, as demandas do ministério. Ele nunca deixou de lado o secreto com Deus. Jesus parava para orar. E aí faz sentido. Por que a vida do Jesus terreno foi tão iluminada? Por que Jesus era tão magnético ao ponto de multidões quererem ouvi-lo?
Por que o ensino dele não era como o dos fariseus? O que é que tinha de diferente nesse homem? O que havia no Nazareno? Todas as vezes que as pessoas se encontravam com Jesus, elas percebiam que ele tinha estado com Deus. Será que todo mundo que me encontra sente, compreende que eu estive com Deus? E isso não pode ser fabricado. Espiritualidade só existe se for real. Não dá para usar máscara de espiritual para sempre, uma hora ela cai. Por mais que uma pessoa tente colocar a Bíblia nos seus assuntos e tenha uma aparência de piedosa, só quem esteve com Deus de verdade tem um brilho diferente, como o de Jesus. Ele deixou o céu, mas o tempo que esteve nessa terra, ele matou a sua saudade do seu Pai. Sempre estava orando para ter comunhão. Como eu oro menos do que Jesus. Como eu sou negligente com a oração. Como para mim, às vezes o tempo passa devagar enquanto eu estou orando. Eu sinto sono no meio da oração. Para Jesus, orar não era dever, era prazer, era abastecimento. O oxigênio da alma de Jesus era a presença de seu Pai. Então eu quero deixar para você nesse dia, nessa sexta-feira ou qualquer dia que você estiver vendo esse vídeo. Jesus orava. E isso fez toda a diferença. Então não adianta a gente querer fazer a diferença sem começar pelo princípio da oração. Jesus te abençoe. Eu sou a Reverenda Nayara, coordenadora da Torre de Oração do Presbitério do ABC, que está ligada ao MNO, Movimento Nacional de Oração. Nós temos uma torre de oração na qual pessoas oram 1 hora todos os sábados, então só uma vez por semana. Se você tem interesse de entrar, você pode escolher qualquer hora do dia, que vai da meia-noite de sexta para sábado até às 23h59 do próprio sábado. Para os que já fazem parte, fiquem atentos nas listas, nos recados, tá bom? Mas não vamos nos delongar na parte administrativa, não. Eu quero que você ore na sua hora de oração com o coração rendido. É assim que eu farei a minha hora de oração. Dizendo: Senhor, eu não sou como o Senhor Jesus. Eu oro pouco, Senhor. Nem sempre na minha vida dá para perceber que eu estive com o Senhor porque eu faltei no encontro contigo. Arrependamos-nos, irmãos e irmãs, porque Jesus era muito mais ocupado do que nós. Ele tinha muito mais demandas do que nós. Na época dele nem dava para despachar por telefone, zap ou e-mail. Era gente fisicamente na cola dele o tempo todo. Às vezes ele tentava descansar e quando ele chegava do outro lado do mar, mais demandas. Mesmo assim, a Bíblia registra que ele era muito fiel no seu momento com Deus.
ele sentia necessidade de estar com o Pai. Paizinho, ajude-nos a ser como Tu. Fortalece aqueles que já estão nessa busca. E perdoa a nós, os negligentes, Senhor. Porque gastamos mais tempo com tanta coisa. Conduz a hora de oração de cada irmão e cada irmã, atendendo suas orações e fortalecendo as suas vidas, para que estes guerreiros possam fortalecer outros joelhos vacilantes. Encha a vida deles, faça milagres por eles e tudo o que lhes pertence. Atende o desejo do coração dos teus filhos e filhas. Fica conosco, Senhor. Leva-nos a Te buscar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa hora de oração para você.